A casa parecia grande demais para o silêncio que carregava. Ainda era muito cedo quando uma luz pálida atravessou as cortinas antigas, espalhando um brilho frio pelos móveis que há anos ocupavam os mesmos lugares. O único som vinha do relógio pendurado na parede, marcando cada segundo com uma precisão quase dolorosa. Aos 96 anos, Fernanda Montenegro caminhava devagar pelo corredor, apoiando delicadamente a mão no encosto de uma cadeira antes de dar o passo seguinte. Sobre a pequena mesa, uma xícara de chá permanecia intocada, já sem o calor de alguns minutos antes. Diante da estante repleta de livros, ela parou por um longo instante. Seus olhos percorreram fotografias amareladas pelo tempo, retratos que pareciam guardar vozes que já não podiam ser ouvidas. Nenhuma palavra foi dita. Bastava o peso daquele silêncio para contar que havia lembranças impossíveis de abandonar. E então surgia uma pergunta inevitável. Como uma mulher que conquistou os maiores palcos do Brasil, emocionou gerações inteiras com sua arte e recebeu o reconhecimento do mundo inteiro, pôde atravessar tantas perdas ao longo da vida, a ponto de transformar seus últimos anos em dias marcados por uma solidão quase imperceptível aos olhos de quem apenas via a imagem da grande atriz? Naquele amanhecer frio, enquanto o vento fazia a cortina balançar lentamente e a casa permanecia imóvel, o presente parecia apenas a última página de uma história muito mais profunda. Era preciso voltar muitos anos no tempo, quando a menina que um dia receberia o nome de Fernanda Montenegro ainda não imaginava que a fama jamais seria capaz de protegê-la das dores que o destino silenciosamente lhe reservava. Com o passar dos anos, o talento de Fernanda Montenegro deixou de ser apenas uma promessa para se transformar em uma referência da arte brasileira. O público via o brilho dos palcos, os aplausos intermináveis e o respeito conquistado em cada nova interpretação. Mas a glória jamais chegou sozinha. Cada conquista parecia exigir um preço silencioso, pago muito antes de as cortinas se abrirem. Nos primeiros anos da carreira, havia dias em que o trabalho começava antes do amanhecer e terminava quando a cidade já dormia. Ensaios longos, apresentações consecutivas, viagens constantes e a responsabilidade de nunca decepcionar quem esperava vê-la em cena tornaram-se parte de uma rotina que consumia tempo, energia e emoções. Enquanto muitos imaginavam uma vida cercada apenas por prestígio, a realidade era feita de renúncias que quase ninguém percebia. A dedicação absoluta ao teatro fez com que inúmeros momentos da vida pessoal precisassem ficar em segundo plano. Datas importantes passavam sem celebrações, encontros familiares eram adiados e o descanso parecia sempre uma promessa para outra semana que nunca chegava. A família também precisou aprender a conviver com a ausência imposta pela profissão, compreendendo que dividir Fernanda com milhões de brasileiros fazia parte da escolha que ela havia feito décadas antes. Era uma forma de amor difícil de explicar, porque exigia abrir mão da presença para preservar um sonho maior. Ao mesmo tempo, a fama trouxe um peso que nem sempre era visível. Quanto mais admirada se tornava, maior era a expectativa em torno de cada novo trabalho. Cada personagem carregava a obrigação de superar o anterior, como se não houvesse espaço para fragilidades ou cansaço. Antes de entrar em cena, era preciso esconder as preocupações pessoais, controlar as emoções e oferecer ao público uma interpretação capaz de fazê-lo esquecer a própria realidade. Muitos enxergavam apenas a atriz segura sob os refletores. Quase ninguém imaginava a mulher que permanecia em silêncio nos bastidores, respirando fundo antes de ouvir seu nome ser anunciado. Havia noites em que os aplausos ecoavam por vários minutos, mas ao retornar ao camarim, tudo voltava a ficar estranhamente quieto. O figurino era retirado, a maquiagem desaparecia diante do espelho e, junto com cada personagem, parecia ir embora também um pedaço das próprias emoções. Interpretar tantas vidas diferentes significava carregar dores, alegrias e perdas que, pouco a pouco, deixavam marcas difíceis de apagar.
O público via apenas a luz intensa do palco. Atrás da cortina, porém, permanecia um desgaste invisível, acumulado ao longo de décadas de entrega absoluta. Foi então que se tornou impossível ignorar uma verdade que acompanha muitos artistas. Existem vitórias que, apesar de grandiosas, jamais conseguem transmitir a verdadeira sensação de vitória. O tempo continuou seguindo seu curso, mas havia perdas que nenhuma estação conseguiu suavizar. Ao longo das décadas, pessoas que caminharam ao lado de Fernanda Montenegro foram desaparecendo pouco a pouco, deixando vazios que não podiam ser preenchidos por homenagens, prêmios ou lembranças públicas. Amigos de uma vida inteira, companheiros de palco e artistas que dividiram incontáveis ensaios e apresentações, passaram a existir apenas nas fotografias guardadas com cuidado. A cada despedida, parecia desaparecer também um fragmento da história que somente eles conheciam. Com a chegada da velhice, cada reencontro passou a ter um significado diferente, como se todos soubessem, em silêncio, que o tempo já não oferecia tantas oportunidades quanto antes. Havia cômodos da casa que, anos atrás, eram tomados por conversas animadas, risadas espontâneas e planos para novos espetáculos. Agora, o silêncio ocupava o mesmo espaço onde tantas vozes já haviam ecoado. Sobre uma pequena mesa repousavam retratos antigos, alguns já desbotados pelas décadas. Em um canto da sala, uma cadeira permanecia exatamente onde sempre esteve. Ninguém a havia movido. Não por falta de necessidade, mas porque ela parecia guardar a presença de alguém que um dia se sentou ali tantas vezes que o vazio acabou adquirindo uma forma própria. Bastava olhar para aquele lugar para perceber que certas ausências continuam fazendo parte da casa. Mesmo assim, Fernanda nunca deixou de aparecer diante do público. Sempre elegante, recebia o carinho das pessoas com a serenidade de quem compreendia o valor daquele afeto. No entanto, havia algo diferente em seu olhar. Não era tristeza evidente, tampouco resignação. Era a expressão de quem atravessou muitos capítulos da vida e aprendeu que cada lembrança traz consigo um peso impossível de dividir completamente com os outros. Entre um compromisso e outro, pequenos objetos pareciam despertar memórias adormecidas. Uma carta escrita décadas atrás, guardada entre as páginas de um livro. Um lenço cuidadosamente dobrado dentro de uma gaveta. Um roteiro antigo, já amarelado pelo tempo, com anotações feitas à mão nas margens de cada página. Nenhum daqueles objetos tinha grande valor material, mas todos carregavam histórias que só ela era capaz de reconhecer. Às vezes, bastava tocar uma dessas lembranças para que o tempo parecesse desacelerar. Fernanda permanecia imóvel por alguns instantes, sem dizer palavra alguma, deixando que o silêncio completasse aquilo que nenhuma frase conseguiria explicar. Era nesses breves intervalos, quase imperceptíveis para quem observava de fora, que a memória mostrava sua força. Não havia lágrimas nem gestos dramáticos. Apenas uma pausa longa, um olhar perdido e a sensação de que certas pessoas nunca deixam realmente de existir enquanto continuam vivendo nas pequenas coisas que permaneceram depois delas. Quando as luzes do palco finalmente deixam de existir, resta apenas a simplicidade dos instantes que nunca precisaram de plateia. No fim de uma tarde tranquila, a claridade dourada atravessava lentamente as árvores do jardim e desenhava sombras compridas sobre o chão. Os últimos raios de sol entravam pela janela, iluminando discretamente a sala onde Fernanda Montenegro permanecia sentada diante do mundo que agora parecia seguir em um ritmo diferente. Um livro descansava sobre seus joelhos, aberto na mesma página havia vários minutos. Ela não demonstrava pressa para continuar a leitura. Talvez porque, naquele momento, o silêncio dissesse mais do que qualquer palavra escrita. Do lado de fora, o canto distante dos pássaros preenchia o ar com uma serenidade difícil de encontrar em outros tempos. Uma brisa leve atravessava a janela entreaberta e fazia a cortina mover-se quase imperceptivelmente, como se acompanhasse a respiração tranquila da casa.
O relógio na parede continuava marcando cada segundo com a mesma precisão de sempre. Mas ali dentro, o tempo parecia ter desistido da velocidade. As horas já não eram medidas pelos compromissos, pelos ensaios ou pelos aplausos. Eram marcadas apenas pela luz que mudava de cor, pelo vento que cruzava o jardim e pelas lembranças que apareciam sem pedir licença. Durante décadas, milhões de pessoas conheceram Fernanda através das personagens que ela deu vida. Cada gesto, cada olhar e cada palavra pronunciada diante das câmeras ou sobre os palcos despertaram emoções que permaneceram na memória de diferentes gerações. Mas, quando o silêncio ocupa o lugar da multidão, permanece apenas a pessoa por trás da artista. Alguém que atravessou alegrias e perdas, conquistas e despedidas, sem jamais conseguir separar completamente a mulher da intérprete. Talvez seja esse o destino de quem dedica praticamente toda a existência à arte. Oferecer sentimentos ao mundo inteiro e, ao final da caminhada, descobrir que aquilo que realmente conforta não são os prêmios, os títulos ou as longas ovações, mas a tranquilidade de reconhecer que cada lembrança vivida continua ocupando um lugar insubstituível dentro do coração. Fernanda levantou-se lentamente e caminhou até a varanda. Diante dela, o céu já começava a ganhar os tons alaranjados do entardecer, enquanto a luz diminuía sem fazer qualquer alarde. Ela ergueu os olhos por alguns instantes, contemplando o horizonte em absoluto silêncio. Atrás de si, a porta da casa permaneceu aberta. Lá dentro, nenhum som interrompia a quietude daquele fim de tarde. Apenas o vento atravessava o quintal, movendo discretamente as folhas das árvores. Aos poucos, tudo parecia se afastar. Como se uma câmera invisível recuasse devagar, deixando a imagem daquela casa silenciosa ocupar cada vez menos espaço, até que restasse somente o murmúrio do vento passando pelo jardim e uma sensação delicada de melancolia, capaz de permanecer muito tempo depois que a cena desaparecesse.